A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 83, título do trimestre é A Centralidade de Cristo e o autor da revista é o pastor Alonso Colares. Nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor. Vamos dar prosseguimento ao estudo desse quarto trimestre de 2024, a lição número 5, a nona lição, aliás, a lição 9, né? A nona lição. O título da lição dessa semana é A Eterna Redenção. Estaremos orando, agradecendo a Deus nesta hora por mais um estudo assim. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, queremos te agradecer, ó Deus, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar fazendo esse estudo, ó Deus, juntamente com os amados irmãos que têm inscrito nesse canal, ó Pai, e aqueles que porventura passarão por aqui, por qualquer que seja o motivo, que o Senhor possa tocar no coração deles, ó Pai. Abençoa, nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém. Então, a eterna redenção. Quero, antes de tudo, pedir desculpa aos irmãos também, né? Que eu estou fazendo esse vídeo um pouco atrasado, porque compromissos, né, irmão? A gente tem compromisso, então temos que honrar, né? Dito isso, o objetivo do estudo: descrever os efeitos da obra expiatória de Cristo e a vida do cristão, enfatizando a purificação do coração, confissão pública da fé em Jesus e a prática do amor fraternal, evidência de um novo coração. Então a evidência, né, é a prática do amor fraternal, né, em Cristo, um coração puro, e sobre a obra expiatória de Cristo que ele fez na cruz do Calvário, né? A redenção. Redenção quer dizer redimir, resgate. O texto base, irmãos, está em Hebreus 9, 24, 28. Estaremos lendo agora o texto, né? Hebreus 9, 24 e 28. Porque não entrou nenhum santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano, entrar no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, esse sacrifício que Cristo fez, né, ele retornará para buscar a sua igreja para a salvação. É interessante aqui, irmãos, que a carta dos Hebreus está falando daqueles processos do Antigo Testamento, que era a expiação dos pecados, né? E aqui, Cristo, como sacrifício vivo, ele fez um único sacrifício. Então não precisa padecer muitas vezes, igual o sacerdote fazia por si e depois repetia, né? Não, foi um sacrifício único. A eterna redenção, né? Na lição anterior, refletimos sobre a superioridade da obra de Cristo em relação à antiga aliança, né? Foi o estudo os ritos e as cerimônias que eram feitas. Hoje continuaremos essa reflexão mostrando que Jesus é o sumo sacerdote, o intercessor, né? O advogado perfeito que revela o Pai. Somente por ele
o adoramos em espírito e em verdade. Não há outro nome, né, dado entre o céu e a terra que devemos nos prostrar e adorar. Por mais que sejam belos os ídolos, né, as feitorias, né, com as mãos do homem, porque aqui Cristo não tem feitoria de mão do homem, né? É o próprio Deus que fez essa obra, né? Mas nós vemos que somente devemos adorar a Cristo em espírito e em verdade, né? O culto da antiga aliança. Como que era o culto da antiga aliança, né? Aqui nós hoje vamos refletir sobre esse estudo, sobre como era a antiga aliança. Primeiro tópico aqui. Assim como expresso acima, o autor da carta de Hebreu prossegue sua sustentação, segundo a qual Jesus é sumo sacerdote perfeito. Perfeito porque ele é santo, ele é puro, né? Ele é Deus, na verdade. Acompanhamos seu argumento desde o capítulo 7, em que, à luz do Salmo 110, um salmo messiânico, que fala messiânico quando fala do Messias, de Cristo, né? Jesus Cristo é o sumo sacerdote da ordem Melquisedeque. Esse Melquisedeque aqui, nós pouco se tem mais, o pouco que nós podemos dizer é que é comparado com, não tem genealogia, não tem fim, né? É por isso que ninguém sabia assim como que surgiu, né? Tal afirmação significa que Cristo é ao mesmo tempo rei e sacerdote, quer dizer, a função também desse sacerdote Melquisedeque, né? Rei e sacerdote eterno, né? Na verdade, esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Enquanto o rei, ele governa sobre todas as coisas. Enquanto sacerdote, ele é eterno e perfeito mediador entre Deus e o homem. Então, Cristo governa o mundo. Parece que as coisas estão fora do controle, mas Cristo está no controle, né? A última palavra sempre é de Deus. Deus que dá a palavra, né? Jesus que dá a palavra. Então, ele é o que governa e ele que é o media, ele que faz a aliança entre Deus e o homem. No capítulo 8, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque o sacerdote que havia na antiga aliança não era capaz de alcançar a perfeição. Então, o homem sempre falho, sempre em falta, né? Então não era capaz de preencher essa lacuna da perfeição. Mas vindo Cristo, na plenitude dos tempos, coube a ele fazer esse religamento, né? Essa religião, que nós falamos religião, que é religar o homem a Deus. Visto que todos os sacerdotes que ministravam no culto eram pecadores imperfeitos, né? Sendo inclusive necessário sacrifício pelos seus próprios pecados. Então, o sacerdote entrava, né? Fazia o seu ritual primeiro para que pagasse os seus próprios pecados e depois pelo do povo, né? Então era necessário também pagar pelos pecados. Cristo não, diferente de Cristo. Cristo não tinha pecado, não tem pecado, na verdade, que ele não tem fim, né? E pagou uma vez por todos os nossos pecados. Na nova aliança, outorgada por Deus, Cristo, aquele que não cometeu pecado, habita por meio do Espírito Santo naquele que crê e imprime sua lei nos seus corações. Então Cristo habita no coração de cada crente, de cada cristão, de cada pessoa que foi redimida por ele, né? Que foi resgatada por ele, e o Espírito Santo, a incumbência é morar no corações dessas pessoas. Portanto, enquanto estivermos neste mundo, o Espírito Santo dirigirá o seu povo, levando ao conhecimento de Deus e à adoração verdadeira. Então, a função do Espírito Santo é levar ao povo, né, ao conhecimento de Deus, mostrando quem é Deus e fazendo com que o homem tenha uma adoração verdadeira, perfeita, né? Uma adoração ao verdadeiro Deus. Ora, é justamente sobre a adoração verdadeira que o autor à carta dos Hebreus nos chama a atenção.
No início do capítulo 9, para mostrar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque somente ele pode nos levar a adorar o Pai em espírito e em verdade. Isso é verdade, né? Não há outro caminho, não há outra pessoa, não há nada, não há outra religião a não ser Cristo, né? Por isso que nós somos chamados cristãos, pequenos cristos, e nós professamos a religião cristã, porque Cristo é que nós seguimos, né? E defendemos. Na verdade é Ele que nos defende, né? Ele afirma isso tendo como base o culto na antiga aliança, mencionando os objetos, tabernáculo e a sua aplicação na nova vida e obra de Cristo. Lá em Levítico, né, em Êxodo também fala sobre como Deus mandou Moisés fazer conforme estava tudo no céu, né? Vamos dizer assim, uma figurativo daquilo que está no céu, né? E fazia aquele sacrifício, derramava o sangue, aspergia, né? Aspergia e derramava aquele sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O autor da carta aos Hebreus menciona que no tabernáculo havia dois recintos especiais: o santo lugar, onde havia o candelabro, que tinha na finalidade de iluminar o tabernáculo. Vamos ler, irmãos, aqui, Êxodo 25, deixa eu botar aqui para marcar aqui, né? Vamos passear um pouquinho pela Bíblia, né? Na verdade, irmão, nós estamos na escola bíblica dominical, né? Então vamos usar a Bíblia, né? Bíblica, porque é Bíblia, né? Dominical, porque as escolas eram sempre feitas no domingo, né? Mas pode ser na sexta, sábado. O importante é você estar em comunhão com o Espírito Santo e Deus, né? Deus se agradando da sua atitude. E também farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar dele. E seus espiritadores, seus apagadores serão de ouro puro. E de um talento de ouro puro farás com todos os seus utensílios. Atenta, é esse versículo aqui que eu quero destacar também. Atenta, pois, que faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, era o versículo 37, né? Mas eu estendi aqui, porque é interessante quando Deus chama a atenção dele, né? Para fazer o que estava, o que realmente existe no céu. Na verdade, Jesus governa do céu. Lá o trono dele, né? Trono celestial. E um dia ele vai governar plenamente, porque a obra está sendo concluída, né? Porque na verdade já foi concluído lá, né? Está consumado, consumou a obra redentora. E ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, né? Quando vencer a morte, que já na verdade venceu a morte, né? Aí diz assim, a mesa e os pães da proposição. É interessante também aqui, irmãos, que ele fala que existe um lugar, né, onde está essa mesa, ali a representação do lugar santo, onde Deus está, né? E aí as lâmpadas iluminam ali aquele ambiente, demonstrando que Jesus é a lâmpada, né, é a luz do mundo. A mesa e os pães da proposição, 12 pães, representados as 12 tribos, né? Olha só como que Deus faz tudo direitinho, né? Os 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Isso está em Levítico 24, 5, 9. Vamos ler aqui Levítico também, né? Vamos, talvez 24. Também tomarás da flor de farinha, dela cozerás 12 bolos, cada bolo será 2 dízimas.
E porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por oferta memorial, oferta queimada ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel por concerto perpétuo. Será de Arão, de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo, né? Então, quando fala de estatuto perpétuo, é exatamente para o povo judeu, que na verdade eles não cumpriram, né? Mas foi determinado para eles essa função de sacerdócio pela ordem da casa de Levi e da família de Arão, né? Que é o irmão de Moisés. Então, irmãos, você vê que eles aqui faziam a cada sábado, né? Que era a guarda do sábado, né? Eles foi isso, né? E Deus usou, com certeza, porque foi o dia do descanso que ele tirou para toda a sua obra. E no lugar mais interior do tabernáculo havia o Santíssimo Lugar, onde se encontrava o altar de ouro em que se queimava incenso, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para aspergir o seu sangue, o sacrifício ao Senhor pelos pecados do povo. Então, uma vez ao ano, eles adentravam ali naquele lugar para fazer o sacrifício. Em Êxodo, eu não vou ler, mas os irmãos leia depois. Na verdade, vamos ler, né? Êxodo 30:10. 10. E farás um altar e queimar incenso de madeira de cetim o farás, e o seu comprimento será de 1 côvado, a sua largura de 1 côvado será quadrado, e de 2 côvados a sua altura, suas pontas farão uma só peça com ele. Lembrando, irmãos, que isso aqui foi determinado por Deus que fizesse do modelo que havia lá no céu, que há no céu, na verdade, né? Suas pontas farão. E com ouro puro o forrarás o seu teto, as suas paredes ao redor, suas pontas, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, Deus dos lados, ambos serão dos lugares dos varais com que será levado. Varais farás de madeira de cetim, forrarás com ouro, e porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde juntarei contigo. Arão, e sobre ele queimará incenso de especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, e queimará. Acendendo Arão as lâmpadas, à tarde queimará, este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre eles libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor, né? Então, aqui Deus determina, né, como será feito esse ritual para pagar, né, para fazer a expiação pelos pecados. Era nesse santuário que o lugar que ficava a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do culto, porque a Arca da Aliança era a representação de Deus ali naquele local, né? Porque representava a presença do Deus no meio do povo, que continha as tábuas da lei, o bordão de Arão e um pouco do maná. Ali tinha 3 elementos, né? As tábuas das leis de Moisés, o bordão de Arão, que floresceu, né? E um pouco de maná, como lembrança que Deus sustentou o povo no deserto, né? Êxodo 16:33. Os irmãos, querendo depois, pode verificar lá. Com todos esses ornamentos, além de outros tanto descritos nos livros de Êxodo e Levítico,
podemos compreender a aplicação que o autor à carta aos Hebreus mostra, em que o culto da antiga aliança, apesar da riqueza, símbolo, significado, representava, apontava para coisas muito mais excelentes que estavam por vir. Então, aquilo já apontava para a vinda do Messias, né? E com todo aquele ornamento, a vinda de Cristo foi muito mais excelente, né? Era apenas uma parábola para a época presente. Em Hebreus 9:9, pois era ineficaz para aperfeiçoar, porque aquele que prestava culto, né? Então, era necessário algo melhor, né? Algo mais concreto do que a ornamentação. Em Êxodo, Hebreus 9:10 também, os irmãos podem ler também. De fato, para nós, aqueles que vivemos sob a nova aliança, nós que estamos na nova aliança, em que a presença do Espírito Santo em nossos corações nos leva ao entendimento das coisas pertencentes ao Senhor e à adoração. Então, o Espírito Santo é que nos mostra realmente a indicação, né, da verdadeira adoração. Parece um tanto difícil compreender a quantidade enorme de descrições das cerimônias de adoração da antiga aliança. A nova aliança estabelecida por Deus através de Jesus. A adoração é uma expressão do coração dirigida, impulsionada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo em nosso coração nos impulsiona, nos motiva a adorar a Deus. Assim, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque somente Ele nos conduz a adorar ao Pai em espírito e em verdade. Só através de Jesus que nós temos essa capacidade de adorar a Jesus em verdade, em espírito e em verdade, né? Por isso que Jesus argumenta com aquela mulher samaritana que Ele daria água da vida. Ele era a própria água que se daria para adorar em espírito e em verdade, né? Irmãos, então no primeiro tópico aqui, nós falamos do culto da antiga aliança. Segundo tópico, irmão, Jesus, sacerdote e sacrifício. Jesus é o sacerdote e sacrifício. Por conseguinte, o autor à carta aos Hebreus nos aponta para a importante verdade sobre Cristo e sua obra redentora. Além de ser o sumo sacerdote perfeito, Jesus também ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, né? Então, Jesus se ofereceu. Não foi pedido a ele, ele se ofereceu. A parte central do culto da antiga aliança era o derramamento de sangue de um animal puro para a remissão dos pecados, pois sem esse sacrifício não haveria perdão pelos pecados. Como podemos observar no livro de Levítico, a partir do capítulo 3 até o capítulo 6. Então, esse ritual era feito no Antigo Testamento, né? O derramamento do sangue, né? Pegava a cabeça do animal, degolava e deixava o sangue ser derramado para a expiação dos pecados. Isso posto, o autor da carta aos Hebreus nos mostra que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entrou no santuário celeste, não feito por mãos humanas como o antigo tabernáculo. Aquele tabernáculo foi construído pelas mãos humanas, pela ordem de Deus, mas com a mão humana. Agora não, é um tabernáculo perfeito, criado por Deus. Como no antigo tabernáculo, não oferecendo, perdi aqui um instante, entrou no santuário celeste, não feito por mãos humanas, como o Antigo Testamento, não oferecendo o sangue de animais, né, para expiação e redenção do povo, mas ofereceu seu próprio sangue sem mácula a Deus. Por isso, somente por meio do sacrifício de Cristo é possível purificar a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivos. Hebreus 9:14. Então, irmão, Cristo, né, é o Cordeiro vivo, né, que permanece vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Então, ele está vivo, o Cordeiro de Deus. E ele derramou o seu sangue, o próprio sangue, sangue puro, santificado, para nos redimir
da morte, né? Do pecado. Que o pecado gera morte, na verdade. Mais uma vez devemos relembrar que a antiga aliança, o sacrifício era oferecido no tabernáculo, feito pelos filhos de Israel, orientado por Moisés. Por sua vez, receberá toda a orientação sobre como fazer do próprio Senhor. O problema que não podia ser resolvido facilmente diz respeito ao fato que o lugar da adoração a Deus nunca poderia ser santificado plenamente. Então, esse era o problema, né? Qual era o problema? Fazia todo aquele ritual, mas o povo ainda continuava, né, no pecado, porque o sacrifício não livrava ele, né? Por mais que espiasse, sempre teria que. Agora não, agora foi perdoado, né? Perdoados os pecados, seus pecados estão perdoados através do sangue do Cordeiro de Cristo, né? Pois as mãos que preparam o tabernáculo eram pecadoras. O sacrifício feito no tabernáculo era ministrado por pecadores. E todos os objetos sagrados do tabernáculo foram confeccionados por mãos pecadoras. Então esse era o problema, né? Assim, era necessário um santuário puro, um sacrifício puro, um sacerdote puro. Tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus, né? Esse é a chave. O autor da carta dos Hebreus sustenta que Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Então, figura do verdadeiro santuário, Cristo entrou uma vez para todo sempre, né? Porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, tabernáculo no céu, Jesus comparece e intercede por nós. Na verdade, Jesus é o nosso advogado. Assim podemos perceber também que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque ele é o intercessor eficaz. Ele intercede por nós. Aquele que entrou no santuário celeste pelo seu próprio sangue, purificou-nos dos nossos pecados e intercede por nós diante do Pai. É ele que intercede, né? Ele que advoga as nossas causas. Ainda que nós somos pecadores, ele é o nosso advogado. Mais uma vez, podemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. No capítulo 8, verso 34, no qual questiona sobre quem poderá nos condenar, né? Foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Cristo está à direita, está à destra de Deus, lá no céu, no trono, governando todo esse universo, né? De forma podemos lembrar as palavras do apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, não devemos pecar, mas se pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Jesus, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quer dizer, ele estava falando no futuro, né? Que muitas pessoas iam pecar ainda e têm pecado, mas Cristo, como sumo sacerdote, intercede por nós. Louvado seja Deus pela obra de Cristo, nossa eterna redenção. Cristo é a nossa eterna redenção. Eterna porque nunca mais, né, teremos pecado no céu. Então nós falamos o primeiro tópico, né? Relembrando, culto da antiga aliança. Segundo tópico, Jesus, sacerdote e sacrifício. E agora o último tópico, terceiro último tópico, uma vez para sempre, para todo sempre, né? Tem até um cântico bonito que nós cantamos agora nas congregações, para sempre, né? Para essa redenção eterna, porque o sacrifício de Cristo é superior àquele da antiga aliança.
Naquela dispensação, o sumo sacerdote tinha a obrigação de oferecer sacrifício pelo povo, pois isso continuamente pecava contra o Senhor, se desviava do seu caminho e seus corações, viu? Tudo isso que eu já antecipei está sendo dito aqui. Porém, Cristo ofereceu a si mesmo para sempre em seu sacrifício puro, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para salvar aqueles que esperam nele. Hebreus 9, 28. Aqui é um ponto, irmão, muito importante. Você que é crente e você que ainda não se identificou como um cristão verdadeiro. Nós temos essa oportunidade de participar com o Cordeiro de Cristo dessa nova aliança e também de ser resgatado por Ele. E olha só, Ele agora não vem como um advogado, Ele já vem para preparar, já preparado para resgatar a humanidade. Só está faltando o momento exato em que Cristo aparecerá para resgatar os seus. Ele aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, porque o pecado já foi tirado, né? Você que foi redimido, você que aceitou Cristo, você que é obediente à voz do Espírito Santo, você que se resguarda para não pecar, você que ama a Deus sobre todas as coisas, né? E você que quer morar com Cristo no céu, mas para salvar aquele que esperam nele. Esperamos com paciência no Senhor, como o Salmo 40 nos afirma, né? É importante nós meditarmos nesse versículo. Aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam nele. Confiemos, portanto, em sua promessa gloriosa da eterna redenção. Em Cristo, o sumo sacerdote, perfeito que entrou no santuário celeste, intercede por nós. Glória a Deus, né? Confiemos em seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados. E que nos derramado seu sangue por nós estava tornando propício o perdão das nossas iniquidades, da nossa entrada no céu. Quando você é comparecido perante ao tabernáculo celestial para adorar a Deus, você está entrando no céu juntamente com Cristo. Diante de tão grande amor que nos constrange, né? Só nos resta prostrarmos em adoração genuína àquele que tudo isso fez por nós. Que adoremos ao Senhor, né? Irmão, finalizando já esse estudo, né? Um estudo bem simplório e bem resumido, mas com um grande objetivo que nos aponta que era transitório aquele ritual que era feito na lei e que, momento algum, teve capacidade de verdadeiramente resgatar, mas agora nós temos uma eterna redenção, um resgate para todo sempre através de Cristo, né, que redimiu todas as nossas ofensas, nossos pecados e nos deu livre acesso ao trono do Pai para orar, para agradecer e para que um dia, quando Ele retornar, nós sermos salvos por Ele, né? Que você, meu amigo, e eu possamos estar preparados para esse grande dia da redenção eterna, né? Quando Cristo virá novamente. Aqui o primeiro ponto, irmão, a adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade, fruto dos lábios que confessam o seu nome, né? Esse deve ser a verdadeira adoração, os frutos dos lábios que confessam o nome dele. Como têm sido suas expressões de adoração, né? Para refletir. Segundo, você fica constrangido pelo alto preço pago por Jesus por conta dos nossos pecados? Qual o sentimento que você exprime diante de tão grande amor? Eu creio que todos nós temos que ter
um sentimento de gratidão a Deus. Você anseia pelo céu? Testemunhe isso, né? Então, irmão, nós estaremos orando, agradecendo a Deus, agradecendo a você. Você, meu irmão, que tem se inscrito no canal. Você que tem divulgado esse canal. Você que tem permanecido fiel conosco. Todos vocês. São quase 973, eu acho, né, os nossos inscritos. Que Deus possa abençoar ricamente a vida dos irmãos, que possa iluminar o coração dos irmãos, que o Senhor possa derramar a graça poderosa dele, que só Ele pode derramar, né? Estamos no mesmo patamar, né? Todos nós estamos debaixo da potente mão de Deus, esperando que o momento da redenção da igreja, esperando que o auge de toda, né? Como Cristo subiu na cruz, ele disse, está consumado. E nós vamos ver, irmãos, todos nós que esperamos em Cristo, vai ser um dia espetacular, né? Nós já podemos estar vibrando, a igreja já pode estar vibrando, porque nós vemos coisas diferentes nesses dias, tantas coisas. E você que está em dúvida se é real ou não, não fique em dúvida, meu amigo, meu irmão. Cristo voltará. Queira você, queira todos nós, Cristo há de voltar. E quando Ele voltar, Ele vai ver aqueles que confessaram o seu nome, né? Aqueles que almejaram estar no céu. Esse canal aqui, irmãos, é um canal de estudo bíblico, como diz, Escola Bíblica Dominical, né? Botei digital, mas é escola bíblica mesmo, né? Eu gosto da escola bíblica, é um meio onde nós aprendemos muito sobre a palavra de Deus, né? Bons professores na escola dominical, incentiva a igreja a ler a Bíblia, né? E aqui na nossa igreja, aqui na Terceira Igreja Batista em Cabo Frio, no dia 8, né? 8 de dezembro agora, será a primeira passeata do dia da Bíblia, né? Proclamando a palavra de Deus. Peço aos irmãos que orem esse evento, né? Será um evento simples, mas para impactar as pessoas, a necessidade de estudar a palavra de Deus, de conhecer Deus, de querer aproximar de Deus. O homem vive tão distante de Deus, e o que nós vemos, tantas coisas ruins acontecendo. Mas por que acontece tantas coisas ruins? Porque não busca a presença de Deus. Aqui no estudo, o estudo fala que o Espírito Santo mora no nosso coração. Quando você não tem o Espírito Santo, com certeza vocês têm algo diferente dentro do seu coração, né? Queira ou não queira, ou você serve a Deus, ou você serve ao inimigo com seus atos, né? Não estou dizendo que você é do inimigo. Estou dizendo que você, às vezes, sem querer, faz coisas que desagradam a Deus, né? Então, irmãos, vamos estar orando pela essa palavra. Quero aqui meu agradecimento. Perdoe-se pelo o atraso do vídeo, né? Mas estamos fazendo esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Deus perfeito. Foi o único que teve capacidade, ó Deus. Ninguém poderia nos salvar. Somente Jesus Cristo. Veio e morreu por mim e pelos nossos pecados. De toda a humanidade, Senhor, desde a existência do mundo. Desde que esse mundo foi criado, Senhor, e como nós fomos criados para te adorar, para te reverenciar, para te glorificar, para amar a ti sobre todas as coisas. Somos falhos, somos homens, somos carne, somos pó, somos cinza. Na verdade, Senhor,
somos insignificantes, porque o seu amor nos constrange. E quando nós olhamos para dentro de nós, somos verdadeiros pecadores, gerados no mundo do pecado. Mas quando raiou a luz da justiça, que és tu, ó Pai, e nos transportou das trevas para a tua infinita luz, nos resgatando da mão do inimigo, que estava pronto a nos ceifar, o Senhor nos deu a vitória através do seu Filho. E por isso nós oramos, ó Deus, agradecendo a Ti. Abençoa nosso canal, abençoa os irmãos inscritos, abençoa também aqueles que passarão por aqui. E se Deus tocar no coração deles, que eles abram a porta do seu coração para essa eterna redenção. Só Jesus Cristo pode fazer, através do Espírito Santo, uma obra maravilhosa. Talvez um homem queira construir uma obra, edificar um edifício, estabelecer um ponto, mas nós sabemos que Cristo é o que edifica a nossa morada. E a nossa morada não é neste mundo. A nossa morada é na mansão celestial, junto com o Pai, perto de Cristo. Ó Deus, que o Senhor nos conceda esse momento de adoração ao Teu nome, que nós adoremos a Ti em espírito e em verdade. Aceita a nossa oração, aceita o nosso louvor, aceita, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos mais no final de um estudo. E se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração.